Nós estamos fazendo uma série de pregações, de sermões, que são baseadas no Evangelho de Mateus. Às vezes a gente pula, não fala. Se a gente sente alguma direção do Espírito Santo, de falar alguma coisa diferente, a gente faz isso. Mas a princípio a gente está procurando seguir uma sequência de falar do Evangelho de Mateus. E quando a gente chegou nesse ponto de falar sobre o que a gente está falando agora, que é o Sermão do Monte, a gente está bem nessa parte do Evangelho de Mateus, especificamente nas bem-aventuranças, a gente vai indo meio que bem mais devagar do que eu costumo em outras séries, porque a gente geralmente fala porções maiores, né, de vários versículos em cada sermão. Mas o que acontece? Essa parte do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, elas são, cada bem-aventurança é quase que uma obra de arte, que se você passa, é como quando você vai numa galeria de arte e olha um quadro, você passar correndo pelo quadro não tem sentido, você tem que parar e analisar o quadro. Agora, outra coisa também, que certamente sempre acontece quando você então faz esse tipo de abordagem como a gente está fazendo, que é olhar versículo por versículo, o que acontece é que a gente costuma falar isso nas aulas, dos métodos, por causa do método de interpretação e de pregação, a pessoa pode ficar perdida numa floresta porque ficou fixada numa árvore. Ou seja, existe o todo do que o Evangelho de Mateus significa, e às vezes você pode perder o sentido do todo por ficar focado, olhando só uma parte, só um versículo. Então, eu queria hoje voltar aonde nós estamos, aonde nós paramos, no Sermão do Monte, que é o versículo 6. Mas eu também quero fazer uma espécie de introdução para a gente sobre essa temática maior que nós estamos tratando no Evangelho de Mateus como um todo. Por exemplo, nós demos o nome dessa série como sendo o reino teocrático de Yeshua. Nome meio estranho. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico. Ou seja, é como um judeu, assim como um cara lá de língua hispânica falaria Jesus, e assim como alguém, talvez, em uma língua árabe, falaria Issa, alguma coisa assim, não é isso? Como é que é? Yeshua. Um judeu fala Yeshua, ok? E por que falar Yeshua e não Jesus nessa série? Porque o Evangelho de Mateus que nós estamos estudando, ele foi um evangelho escrito. Quando Mateus escreveu o Evangelho, o objetivo dele era pregar sobre Jesus para judeus, ok? Então tem a ver com isso. E por que falar do reino teocrático de Yeshua? Porque o Evangelho de Mateus fala muito sobre o reino de Deus, muitas passagens usam essa expressão reino de Deus, e é como se fosse assim, no título dessa série, eu já quero então dar para você a interpretação do que é reino de Deus. Porque muita gente quando vai falar sobre o reino de Deus na igreja hoje, vai pensar um monte de coisa diferente. O que é o reino de Deus? Algumas pessoas pensam que o reino de Deus é uma força no coração, que Deus toca o seu coração. Outras pessoas vão pensar que o reino de Deus e a igreja são sinônimos. Existem várias maneiras de pensar sobre o reino de Deus. Outros vão pensar que o reino de Deus é o céu, então ir para o reino de Deus, entrar no reino de Deus é ir morar no céu. Então, existe uma série de maneiras de pensar sobre isso. E o que eu estou afirmando aqui, eu entendo que essa expressão reino de Deus é literalmente um reino teocrático, ou seja, que um dia Jesus vai estabelecer um reino nessa terra, um reino literal, um reino teocrático. Bom, e como introdução, eu queria mostrar para você alguns versículos que essa semana mexeram comigo, e eu queria tentar, de alguma forma, fazer com que esses versículos mexessem com você também, ok? Então, não são versículos só aqui em Mateus,
em outros lugares da Bíblia. Vamos começar. Abra comigo sua Bíblia em Lucas, no capítulo 3, no versículo 18. Lucas 3, 18. Esses versículos sacudiram meu coração essa semana. Eu nem sei se eu vou conseguir pregar o próprio versículo do sermão hoje, mas se não der, tudo bem. Eu quero que você sinta a mesma coisa que eu senti. Lucas 3, 18. Esse versículo aqui, ele está onde? Se você der um zoom aí na sua página, você vai perceber que ele está na pregação de João Batista, ok? Então ele está falando sobre João Batista. Quem é João Batista? É um cara que viveu, um profeta, que ele viveu antes de Jesus, ele nasceu um pouco antes de Jesus, e ele então preparou o caminho para Jesus, ele preparou as pessoas da sua geração para que elas conhecessem Jesus. E aí, olha o que diz aqui no versículo 18. Falando sobre João, diz que ele anunciava o evangelho ao povo, fazendo muitas advertências. Então, o que é que João Batista estava fazendo? Anunciando o evangelho. Ok? Nós acreditamos aqui nessa comunidade que nós precisamos ter uma vida centrada no evangelho. Que uma vida feliz, que uma vida frutífera, que uma vida próspera é uma vida centrada no evangelho. E aqui está dizendo que João estava pregando o evangelho. Ok, então vamos para outro versículo em Lucas também. Lucas 4, 43. Lucas 4, 43. É Jesus aqui falando. E ele diz assim: ele, porém, lhes disse, Jesus disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois foi para isso também que eu fui enviado. Então Jesus está dizendo que era necessário ele ir para outros lugares, fazer o quê? Anunciar o evangelho. Jesus, de novo, então, está falando, usando a mesma expressão que usou lá para João Batista. Outra passagem, Lucas capítulo 9. A partir do versículo 1. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar as doenças. E enviou-os para pregar o reino de Deus e realizar curas. Dizendo-lhes, não leveis nada para a viagem, nem bordão, nem bolsa de viagem. Olha, vocês vão viajar, não leva nada, viu? Não leva mala, nem dinheiro, nem 2 mudas de roupa, nem 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, nela ficais até partirdes. Mas onde quer que não vos receberem, ao sair da cidade, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Então os discípulos saíram e percorreram os povoados, anunciando o quê? O evangelho. Então, mais de uma passagem aqui em Lucas, nós estamos vendo que eles estão anunciando o evangelho. Em Mateus é igual. Marcos também, vamos olhar Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus aqui está pregando. Perdão, Jesus mesmo. Dizendo, versículo 15, Marcos 1,15. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Em Mateus, vamos lá. Mateus 9:35. Jesus percorria todas as cidades, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Ok, gente. Então você vê que em várias passagens, Jesus, João Batista, os discípulos pregaram o evangelho. Nós acreditamos que o evangelho tem que ser o valor e a verdade central que rege a vida de um cristão.
O evangelho precisa ser aquilo que a partir dele tudo existe, que a partir dele nosso cântico acontece, nossa administração de dinheiro acontece, criação de filhos acontece, é a maneira que eu penso sobre o mundo, eu penso sobre política, eu penso sobre os meus negócios, tudo tem que acontecer a partir do evangelho. Então, essa verdade, a gente tem tentado, pelo menos, aplicar na sua vida por meio do discipulado. Se você é membro dessa igreja, você sabe que para a gente, discipulado é importante, ou seja, ter encontros pessoais, contínuos, constantes, onde nós temos prestação de contas na nossa vida e nas áreas na nossa vida onde nós prestamos contas, existe essa aplicação do evangelho na nossa vida. Agora, existe algo que está me intrigando nessas passagens. Porque quando você pensa no evangelho, e eu penso no evangelho, a primeira coisa que nós pensamos é a seguinte: o evangelho é a mensagem sobre, basicamente é o que a gente anuncia para as pessoas. Jesus morreu na cruz para o perdão dos seus pecados. Creia em Jesus, você vai ser perdoado dos seus pecados. Mas, olhando para essas passagens, existe algo peculiar nelas. É que Jesus não tinha morrido ainda. Em algumas delas, faltava 3 anos para chegar o momento da cruz. Quando Jesus falava para os discípulos sobre a cruz algumas vezes, os discípulos nem entendiam. Quando ele falava que tinha que morrer, ressuscitar, eles nem entendiam. Ou seja, quando Jesus enviou os 12 apóstolos e os outros discípulos para pregarem o evangelho, se eles nem entendiam direito a cruz, e ela nem tinha acontecido, certamente eles não falaram sobre isso. Já parou para pensar nisso? Os discípulos anunciaram o evangelho e fizeram isso sem falar da morte de Jesus na cruz? Eles nem entendiam direito o que era isso, foram entender tempo depois. E mesmo assim, a Bíblia afirma que eles pregaram o evangelho. Se você olhar João Batista certamente não falou sobre a morte de Jesus na cruz. E a Bíblia diz que ele pregou o evangelho. Então, se nós queremos ter uma vida centrada no evangelho, e certamente o evangelho inclui, jamais deverá excluir a morte expiatória e vicária de Cristo, ou seja, Jesus como um sacrifício por perdão dos nossos pecados, é óbvio que a gente não vai excluir isso, mas a questão é que existe algo, eu preciso falar aqui, se bobear, talvez, como um profeta para você. Existe uma reforma que está acontecendo na igreja hoje. Em 1517, Deus liberou algo sobre a igreja e aconteceram certos eventos, cujo nome nós damos de a Reforma Protestante. Foi maravilhoso, houve uma mudança na igreja muito forte. Mas o fato é que nós estamos num tempo onde uma outra reforma está acontecendo, ou no mínimo se faz necessária, só que o que acontece, que eu fico pensando, eu não acho que Lutero estava pensando assim, ele acordou de manhã e pensou, olha, vou fazer a reforma. Sabe? Ele teve um surto de reformador. Não, vou romper com a igreja católica. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que Lutero ficou intrigado com uma verdade. E aquela verdade mexeu no coração dele, aquela verdade mexeu com a mente dele. E em algum momento ele começou a falar sobre aquilo na universidade. E aí aquela verdade começou a pegar nas pessoas e mexer com as pessoas, e mexer com a vida das pessoas até chegar um momento onde precisou de uma conversa séria que levou a um cisma, um rompimento dentro da igreja. Eu não quero que tenha mais divisão na igreja, mas eu creio que existe uma reforma acontecendo, e essa reforma tem uma relação direta com o evangelho, com a compreensão do evangelho. É óbvio que existem muitas outras coisas que Deus está fazendo na igreja. E essa reforma do evangelho tem a ver com compreendermos as raízes judaicas do evangelho. E talvez esse termo, raízes judaicas do evangelho, quando a pessoa coloca essa terminologia,
Pode parecer que eu estou dizendo usar um kippá, tocar um shofar, usar talit, as roupas de judeu, falar hebraico, só falar Yeshua, Yeshua e tal. E guardar as festas e fazer as festas judaicas, não comer minha comida de porco. Não é disso que eu estou falando. Então, para ser mais fácil para você, e como eu sei que está gravando, eu sei que esses áudios vão longe, então para não dizerem que eu estou dizendo um negócio que eu não estou dizendo, o que eu quero dizer é que o Espírito Santo está restaurando na igreja uma compreensão das raízes que existem no Antigo Testamento sobre o Evangelho. Quando nós abordamos o Evangelho, pensa, você e eu, quando nós pensamos no Evangelho, quando alguém converte, a primeira coisa que a gente fala para o sujeito é: leia o Evangelho de João, leia o Evangelho de Mateus, sei lá. A gente manda o cara começar no Novo Testamento. E o que acontece é que esse cara está começando a compreender a história na metade, porque o Evangelho de Mateus é a metade da história. E a gente, o que Deus está fazendo, Ele nos levando a compreender que esse livro é uma história só. Houve um herege na história da igreja chamado Ário. E esse cara, ele queria dividir muito. Existiram outros, ele queria dividir Antigo e Novo Testamento. Existiram outros hereges que olhavam para aquilo que estava escrito no Antigo Testamento e eles não concordavam com aquilo, como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus mau. E o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. O Deus do Antigo Testamento envia juízo, envia ira, mata criancinha, envia dilúvio. O Deus do Novo Testamento não. O Deus do Novo Testamento é bonzinho e ama as pessoas e tudo mais. Inclusive, ele retirou, na Bíblia que ele formulou, ele tirou porções da Bíblia, do Novo Testamento, que parecessem judaicas, incluindo o Evangelho de Mateus. Então você vai ter pessoas hoje na igreja que, apesar de não abraçarem esse pensamento oficialmente, você vai perceber que na igreja hoje nós ouvimos mais pregações sobre a teologia de Paulo do que sobre qualquer outra teologia. E mesmo a teologia de Paulo é uma teologia sem considerar que Paulo era um rabino, era um judeu. Que ele converteu, deixou de ser rabino, óbvio, né? E abraçou o cristianismo, mas ele tinha essas origens na vida dele. Ou seja, o motivo pelo qual eu estou ensinando vocês o Evangelho de Mateus é porque o Evangelho de Mateus é um evangelho que cresce nesse terreno judaico. O Evangelho de Mateus é um evangelho que cresce no Antigo Testamento. E se você tem uma postura com o Antigo Testamento, como sendo uma parte difícil, uma parte que não importa, um negócio que, não, no Antigo Testamento era tudo simbólico, você não entendeu nada. Deus tem uma história só. A Bíblia é um único livro e Deus está desenvolvendo essa história. E está acontecendo uma reforma. Eu estou impressionado com o que está acontecendo. Porque às vezes a gente fica meio isolado na nossa própria vida e não percebe que Deus está fazendo a mesma coisa em outras partes do mundo. E eu comecei a descobrir que intelectuais, não era só gente louca tipo nós, não. E intelectuais ao redor do mundo estão pensando a mesma coisa. Existe algo que o Espírito Santo está fazendo, e eu não acho que Lutero, durante a reforma, estava pensando que estava fazendo uma reforma. Nós estamos no meio de um processo que talvez a gente não está consciente do que está acontecendo. Talvez você não faça a mínima ideia do que está acontecendo. Mas está acontecendo uma mudança na igreja. Muita gente não está percebendo. Muita gente não está nem aí. Eles só querem os moderninhos mover. Mas tem algo seríssimo acontecendo. Com implicações que eu gostaria de dizer que são apostólicas. Não são simplesmente teológicas, no sentido de debate. São apostólicas no sentido de que elas vão mudar a maneira que a igreja cumpre a grande comissão e se expressa no mundo. E eu
O que acontece é que eu tento evitar falar dessas coisas, porque sabe, existe aquela coisa de não falar coisas muito pesadas no domingo, né? Porque a gente quer começar a semana bem, a gente quer uma palavra de vitória, né, irmão? Né? Pois é, cara, no Universal tem, aqui não tem, tá? Então assim, aqui é um pouco diferente, aqui fala de Jesus, não sei se você conhece ele, e Jesus era judeu, não sei, já parou pra pensar nisso? Já parou para pensar que Jesus era judeu, e que Jesus viveu na Judéia, e que Jesus tinha uma mãe judia, e que era tudo cheio, só tinha judeu ao redor dele? Se a gente não entender o que isso significa para nós hoje, se nós tivermos uma cabeça que pensa, a igreja é o Israel de Deus hoje, a gente não vai entender nada da Bíblia. E quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, é esse tipo de experiência que a gente tem. É um evangelho extremamente judaico. De onde que o pessoal tirou essa noção de evangelho, sendo que eles não estavam falando da morte de Jesus na cruz? Já foram pensar nisso? Como que podia ser evangelho que eles estavam falando? Bom, cara, eu vou te falar. Isso aí começou no Antigo Testamento. Eu quero te mostrar alguns versículos em Isaías. Abre em Isaías. Isaías 40, versículo 9. Ó mensageiro de boas novas a Sião, sobe ao monte alto, ó mensageiro de boas novas a Jerusalém, levanta bem alta a voz, levanta, não temes, e dize às cidades de Judá, aqui está o vosso Deus. A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. E você está aqui, bem no Antigo Testamento, e tem um profeta do Antigo Testamento usando a palavra evangelho. E nós temos a mania de pensar que o evangelho começa de Mateus para frente. E os irmãos dispensacionalistas, ou seja, aquela galera que crê no arrebatamento secreto, vai dizer que o evangelho começa da morte de Jesus para frente. Então muitos desses caras dessa linha, não sei se você sabe, se você veio desse estilo de igreja, você vai perceber isso, jamais vão pregar o Sermão do Monte. Porque eles vão dizer que o Sermão do Monte, ele é algo que vai ser vivido no reino de Deus, quando Jesus voltar. Não é algo para agora. Existe muita gente que crê dessa forma. Outra passagem, Isaías 41, 27. Eu sou o que direi primeiro a Sião, aqui está, aqui estão, darei um mensageiro de boas novas a Jerusalém. Evangelho de novo. No Antigo Testamento, ele está falando do Evangelho. O Evangelho não é algo que começa no Novo Testamento. Isaías 52, versículo 7. Como são belos sobre os montes os pés do que anunciam o quê? Boas novas do Evangelho. A gente fala esse versículo muito, né? Quantas vezes a gente já não falou esse versículo? Sem parar para pensar que tinha uma implicação muito forte. O Evangelho existe desde o Antigo Testamento, não é uma coisa que inventaram. Ou seja, se eu quero ter uma vida centrada no Evangelho, eu preciso compreender que mensagem é essa, porque se ela não é uma mensagem apenas sobre a morte e a ressurreição de Jesus, é óbvio que inclui, jamais exclui isso, mas se ela não é uma mensagem sobre a morte e a ressurreição de Jesus, eu preciso compreender essa mensagem para que a minha vida seja corretamente centrada nela. Isaías 61. Muito conhecido esse versículo, Jesus falou ele em Lucas 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias, boas novas, do Evangelho. E se você quer anotar isso, está anotando em Naum, capítulo 1, versículo 15, fala a mesma coisa, ok? Olha comigo Gálatas, capítulo 13, versículo 8.
E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência o evangelho a Abraão. Gente, Abraão está muitos anos antes de Isaías na Bíblia, tá? E a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, que o evangelho foi anunciado a Abraão. Gente, talvez isso não pegou em você ainda, tudo bem, mas eu vou insistir até pegar. O evangelho é uma mensagem, e essa mensagem não começou quando Jesus veio, essa mensagem não começou quando Jesus morreu na cruz. Jesus veio e morreu na cruz por causa dessa mensagem. Mas a mensagem existia desde antes. A mensagem não é uma coisa nova que o Paulo falou, não é uma mensagem nova que Lutero falou, não é uma mensagem nova que os calvinistas estão falando, não, o evangelho é algo muito antes. E não espiritualiza, o evangelho é eterno e tal. Não, estou falando de verdade. Eu estou falando que literalmente as pessoas criam no evangelho desde o início da Bíblia. O evangelho não é tem muitas mensagens na Bíblia, tem muitos assuntos na Bíblia, e um deles, o evangelho. Não. O evangelho é a mensagem central da Bíblia. O problema é que nós, quando ouvimos essa frase, o evangelho é a mensagem central da Bíblia, a gente tem aquela abordagem meio infantil, idiota, que diz assim, não, Jesus é a mensagem central na Bíblia, então tudo é Jesus. A arca de Noé é Jesus, o tabernáculo é Jesus. Não é disso. As pessoas querem forçar mensagens que não estão lá na Bíblia. Não é isso, gente. Jesus é o alvo da Bíblia, certamente. Jesus é para onde toda a Bíblia está apontando. Jesus é o alvo de tudo. Mas tudo isso tem a ver com uma mensagem. E a mensagem tem Jesus como centro. Mas pensa comigo, Jesus pregou a mensagem antes de morrer. Portanto, a mensagem não é simplesmente perdão de pecados. A mensagem não é simplesmente Jesus morreu pelos seus pecados para você se arrepender e ser perdoado e ir para o céu. A mensagem é uma esperança. Essa mensagem ela tem a ver com uma esperança que Deus semeou no coração de homens e mulheres em toda a história. E ser cristão significa que essa esperança invade o seu coração de tal forma que muda a maneira que você começa a viver hoje. E que esperança é essa? É uma esperança que diz que Deus vai consertar esse mundo todo. Que Deus vai arrumar essa bagunça que a gente fez nesse mundo. E Deus vai fazer com que esse mundo seja perfeito de novo. E Ele vai fazer isso por meio de um homem chamado Jesus Cristo. Essa é a mensagem. E óbvio que dentro disso tem o nosso pecado. Que o nosso pecado faz parte do problemão. Mas nós não somos o centro. O nosso pecado não é o centro. Sim, Deus quer lidar com o seu pecado, com o meu pecado, com o seu problema, com o meu problema. Mas isso está dentro de uma coisa maior. Eu quero te garantir, a Bíblia promete que um dia Deus vai restaurar o jardim no Éden na terra. O que basicamente significa restaurar a terra para que essa terra seja novamente um lugar de perfeição. Perfeição de 3 formas. Perfeição na verdade, perfeição na bondade, perfeição na beleza. Perfeição na verdade significa não vai ter mentira, porque a porta para o pecado na história da humanidade foi uma mentira. A serpente enganou Eva. Irmãos, qual é parte do nosso problema como igreja? É porque nós somos falsos uns com os outros, nós não falamos o que pensamos do outro, quando falamos de um jeito errado que ofende e a gente não consegue se amar. A mentira destrói casamentos, a mentira destrói a alma humana, até mesmo pessoas conseguem mentir para si mesmas. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira.
O mundo que Deus criou, quando Deus criou tudo no início, não havia mentira nesse mundo. Esse mundo era permeado pela verdade, porque a verdade é a definição correta do que é realidade. O mundo inteiro vivia de maneira perfeitamente relacionada com o que é real. Não existiam pessoas iludidas na terra. Não existiam pessoas que acreditavam em mentira. Não tinha fake news, já parou para pensar? Você consegue imaginar um mundo sem fake news? Você consegue imaginar um mundo onde você pergunta a pessoa, tudo bem? E ela responde a verdade? Mas não era um mundo apenas que tinha verdade, era um mundo que tinha bondade. E o que é bondade? Não é simplesmente eu sou bonzinho, não. Bondade significa as coisas funcionavam. Já parou para pensar que as coisas não funcionam na vida? Já pensou que existe uma lei que faz com que todas as coisas no mundo tendam ao caos? Irmão, sua barba é uma prova disso. Tu não faz a barba, tende ao caos. Pois é, assim como é a barba do homem, é a vida toda de todo mundo. Se você não cuidar constantemente, tudo tende ao caos. Tudo. Se você não lavar a sua casa tende ao caos. Se você não fizer manutenção do seu carro, ele tende ao caos. Tudo tende ao caos. Por quê? Porque entrou o pecado no mundo e estragou as coisas. Ou seja, a bondade foi quebrada. A bondade não significa ser bonzinho simplesmente, mas significa que as coisas funcionam como deveriam de ser. Por que a política não funciona como deveria de ser? Por que a natureza não funciona como deveria de ser? Por que os relacionamentos não funcionam como deveriam de ser? Porque entrou pecado no mundo. Mas não tinha apenas verdade e bondade, tinha beleza também. Gente, já parou para pensar que Deus criou um mundo sem gente feia? Já parou para pensar quanto que a gente é feio? Os casados sabem, né? Que a gente acostuma, né? Com aquela simetria ali. Mas se for falar sério, se a Carol fosse uma mulher, né? Não, eu vou aqui pela beleza só. Eu quero a beleza do reino de Deus. Querido, seu pastor estava sozinho. Nós é feio. E por que nós é feio? Porque a beleza, ela tem a ver com uma coisa chamada simetria. Ou seja, se você tem um olho maior que o outro, é feio. O que é um olho bonito? É um olho que tem o mesmo tamanho do outro. Se tem um zóio muito separado do nariz, é estranho. Se tem o zóio muito junto, é estranho. Tem que ter o zóio, né? Entendeu? Separadinho, não tanto, não muito nem pouco. O pescoço, que é minha falta. Se é muito, né? Se você tem pouco, tu é feio. Se tu tem muito, tu também é feio. Os braços, tem irmão que tem os braços tão compridos que arrasta no chão, né? O cara tá com os dedos doendo, que foi, irmão? Tava caminhando por aí, passando. Mas tem outros que tem que ter o bolso aqui, né? Que tem o braço curto. Todo mundo tem seus dilemas. Todo mundo tem, todo mundo é feio. Agora, pensa comigo. Não é só o ser humano que é feio. Tem um monte de coisa na vida que é feia. A natureza fica feia. Já parou pra pensar? Já viu esses cachorros de rua como que é feio? Já viu o gato quando sai do banho como que é feio? Hein? Tem as coisas na vida são feias. Agora imagina que existia um mundo onde não tinha feiura. Onde tudo você olhava para a criação. Tipo, você nunca ia precisar cobiçar a mulher do próximo, porque só tinha mulherão. Não tinha como casar com mulher feia. Rapaz, acabou o adultério. Já parou pra pensar? E os homens? Os homens... Zoando. Mas, gente, imagina que tudo era cheio de verdade, cheio de bondade e uma perfeição de beleza inigualável. E o pecado quebrou e destruiu isso. Então, Deus chegou para um cara chamado Abraão e disse: Abraão, eu quero fazer algo com você. Por meio da sua família, eu vou usar a família de vocês
para ser o instrumento de restaurar isso, restaurar o Éden na terra. Passa alguns anos, Deus chega para um parente de Abraão chamado Davi e fala, você é o rei aqui, né, desse povo Israel, então, teu filho vai ser alguém que vai governar sobre o mundo inteiro. Então a promessa da Bíblia é que um dia Deus vai restaurar essa perfeição edênica, a perfeição do Éden, por meio de um descendente de Abraão, um rei davídico. Deus vai estabelecer uma monarquia davídica. Pensa isso, o que é uma monarquia davídica? Um reino que é governado por um parente de Davi, do rei Davi. Então, um dia Deus vai estabelecer um reino literal nessa terra. Vai tirar Bolsonaro, vai tirar o Trump, vai tirar todo mundo, vai ter só um governador no mundo. O nome dele vai ser Jesus, ok? E se você curtir ou não, não importa, não vai ter votação, Deus já elegeu que é ele, então sua opinião não conta muito. Também, sua opinião não conta para nada, né? Você nem para nascer pediu, né? Para escolher seu nome você não escolheu também, então sua opinião não conta mesmo. Então, Jesus vai governar esse mundo, e quando ele governar esse mundo, ele vai restaurar essa terra para que ela seja perfeita. Sabe de uma coisa? A cada eleição que a gente vota em alguém, no fim das contas, a gente está querendo que isso acontecesse, mas não acontece. A cada tentativa de um novo negócio que a gente abre, a gente quer que as coisas deem certo, pensando nessa esperança aí, mas não dá certo. Porque só essa esperança só vai acontecer quando Jesus chegar. Só vai acontecer na volta de Jesus. O que acontece é que Jesus vem na primeira vinda e as pessoas olham para ele e perguntam, você é o Messias? Algumas vezes ele dizia, desconversava, né? Jesus não explicava muito. Mas às vezes ele explicava, ele dizia, sou eu mesmo, o Messias. Os discípulos, por exemplo, adoravam ele. Já foram pensar um judeu adorando um homem? Jamais acontece. Ou seja, os discípulos sabiam que ele era Deus, muitas vezes tiveram essa revelação. E esse Jesus, que virá para restaurar esse mundo, veio na primeira vinda, veio antes, veio de maneira antecipada, nos ensinar a viver hoje, nesses dias, como vai ser no futuro. Ou seja, é adiantar aquilo que está por vir. E o Sermão do Monte entra exatamente aí. O Sermão do Monte tem a ver com Deus nos ensinar a viver hoje, como vai ser na terra amanhã. E o versículo que eu quero te mostrar aqui no Sermão do Monte, abra lá, Mateus capítulo 5, versículo 6. Jesus falou, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. É muito interessante ver os teólogos falando sobre esse versículo, porque um monte de gente pensa um monte de coisa sobre esse versículo. O que é essa tal de justiça que ele está falando aí, hein? Primeiro, alguns teólogos pensam que é a justiça legal. O que significa isso? Justificação pela fé. Aquele meio através do qual o ser humano passa a ser uma pessoa que tem um relacionamento correto com Deus. Porque todos nós estamos em pecado, todos nós nascemos debaixo da ira de Deus. E quando nós cremos em Jesus, existe uma transação legal que Deus faz. Ou seja, Deus passa a contabilizar os meus pecados como sendo de Jesus e passa a contabilizar a justiça de Jesus como sendo minha. Eu passo a ser considerado reto como Jesus. E Jesus, quando morreu na cruz, foi considerado pecador como eu. Jesus foi esmagado debaixo da ira de Deus. Então esse é um dos aspectos da justiça. É a justificação. Eu passei a ser considerado justo diante de Deus por causa daquilo que Jesus fez, não por causa daquilo que eu fiz. Mas acontece que o versículo não está simplesmente falando sobre isso. Não está simplesmente falando sobre uma justiça legal. Esse versículo também não está falando sobre uma justiça moral. O que é justiça moral? É você ser justo por dentro, justo no coração. Ser santo de verdade. Muitos teólogos vão falar que é sobre isso que ele está dizendo, que é desejar ser moralmente justo. Mas não é simplesmente isso. Outros teólogos vão falar de justiça social, ou seja, uma justiça que não é apenas na minha relação com Deus, e nem apenas no meu interior, mas nas minhas relações com outras pessoas. Então a maneira que eu lido com os meus filhos, a maneira que eu lido com a minha esposa, a maneira que eu lido com o pobre, com o órfão, com o estrangeiro, com a viúva, isso é justiça social, ou seja, a justiça de Deus e da lei de Deus operando nas minhas relações, mas não é isso também. É algo muito maior que isso, e que engloba tudo isso ao mesmo tempo.
Abra comigo em 2 Pedro, no capítulo 3. Versículo 13, diz assim: nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos os novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? Justiça. A justiça que ele está falando aqui é a maneira pela qual Deus vai endireitar esse mundo. O que é justiça, gente? De maneira bem simples, justiça é o padrão de Deus. Ok? E esse padrão de Deus está revelado onde? Na sua lei, na sua palavra. Então quando você ora, por exemplo, Deus, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O que você está dizendo é, Deus, que sua lei seja vivida na minha vida, que seus mandamentos sejam cumpridos no meu caráter, no meu dia a dia. A questão é que a lei de Deus não se aplica só para o seu caráter. A lei de Deus se aplica para tudo. A lei de Deus fala sobre política, a lei de Deus fala sobre ética, a lei de Deus fala sobre bioética, a lei de Deus fala sobre aborto, a lei de Deus fala sobre sexualidade, a lei de Deus fala sobre tudo. E o que ele está dizendo aqui é que aqueles que fazem parte desse reino, que aqueles que vão entrar no reino teocrático de Yeshua, Deus colocou uma fome no coração deles. Deus colocou um desejo no coração deles. Deus colocou algo dentro deles que eles não conseguem se aquietar. Eles têm fome. E fome não é fome física, é muito mais do que fome física. É um negócio que faz eles ficarem acordados à noite. É um negócio que faz eles saírem para missões. É um negócio que faz eles gastarem horas em oração. É um negócio que faz eles quererem gastar horas cuidando de outras pessoas. Eles têm fome de uma outra sociedade. Eles têm fome de um outro mundo. Eles têm fome do reino de Deus, do novo céu e nova terra onde habita a justiça. E o que acontece é que essa fome é colocada por Deus. Essa é a maior prova que alguém nasceu de novo. É que ele agora tem desejos diferentes por coisas diferentes. Ele tem fome por Deus. Ele quer Deus. Ele quer a lei de Deus. Ele quer a vontade de Deus. Então, se para você é muito difícil desejar Deus, desejar a santidade, essa possivelmente é uma das maiores provas se alguém é cristão ou não. É a fome do seu interior. É o desejo do seu coração. O que você deseja? Você deseja santidade? Por mais que você ainda não chegou lá, por mais que ainda você sente que está muito longe, mas no seu coração tem um desejo intenso para que as coisas se endireitem na sua vida, na sua família e nesse mundo. Porque se não tem, você não vai participar do reino teocrático de Yeshua. Porque no reino teocrático de Yeshua, todos os seus súditos têm uma fome, um desejo para que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus. Para que tudo aconteça de acordo com a lei de Deus. É nisso que o coração das pessoas deve estar focado. Tem gente que tem fome de ter mais experiência com Deus. E busca essas experiências e vai de conferência em conferência. Tem gente que tem fome de ter ministério. Tem gente que tem fome de ter um emprego. Ou seja, fome, sede, desejo. Tem desejo de casar, tem desejo de dar certo na vida. Todo mundo tem um desejo, mas eu quero te falar uma coisa. Se você desejar o que é central, a justiça de Deus, todas estas coisas serão acrescentadas. Ou seja, se você desejar o que é central, tudo aquilo que é periférico vai para o lugar certo. Se você desejar, anelar, tiver fome por esse novo céus e nova terra no qual habita a justiça, Deus vai começar a endireitar a sua vida com Ele. Deus vai começar a endireitar seus relacionamentos, como você vive com as pessoas.
E Deus vai te usar, inclusive, para começar a endireitar esse mundo. Talvez não seja perfeito. Tem gente que quer mudar esse mundo, quer acabar com a pobreza desse mundo, quer acabar com a fome desse mundo, mas não muda dentro de si mesmo. Não adianta você querer mudar o mundo ao seu redor se dentro de você não mudou ainda. Não adianta você falar que algo é injusto se a justiça não opera dentro de você. Ou como alguém já disse, antes de mudar o mundo, arrume tua cama. Dá na mesma. Eu acredito que quem nasceu de novo vai receber a operação da justiça de Deus continuamente. Ou seja, se você tem fome pela justiça de Deus, é sinal que você nasceu de novo, é sinal que você tem Jesus. Mas algumas vezes, essa fome pela justiça, pela santidade, pela retidão, ela é abafada. Ela é abafada quando a gente come lixo. Ela é abafada quando a gente come e enche e preenche nossa alma com coisas que não têm a ver com essa justiça. Com coisas da injustiça. Com coisas que não são do reino de Deus, que são trivialidades que tornam a alma doente. Se você nasceu de novo, essa fome ainda existe dentro de você, ainda que ela tenha sido abafada. Você precisa abrir espaço na sua alma, o que pode significar, em alguns casos, até mesmo jejuar, literalmente, fisicamente, porque isso pode te ajudar a despertar a fome no seu interior por Deus. Você precisa deixar que a fome por uma vida diferente na sua vida, na sua história aconteça. E não é uma vida diferente no sentido de, vai tudo dar certo, vou ser rico. Não. É uma vida diferente no sentido de que vai ser de acordo com a palavra de Deus. Uma vida diferente no sentido de que vai ser de acordo com a lei de Deus. Eu preciso ser faminto, extremamente anelante, para que a vontade de Deus aconteça em mim. Por quê? A justiça de Deus, ela tem um processo que ela trabalha na nossa vida. A primeira coisa que a justiça de Deus faz na sua vida é a justificação. Então, se você está aqui hoje e você não é cristão, e você não crê em Jesus, você não confia em Jesus, se você confia em si mesmo, se você confia nas suas ideias, se você confia na sua maneira de levar a vida, e você não está confiando em Jesus, para que Jesus defina como sua vida deve ser, eu quero te dizer, você está em um problema sério. Porque a Bíblia diz que a ira de Deus pesa sobre você. E o único meio da ira de Deus passar de sobre a nossa cabeça, de sair de sobre nossa vida, é se nós formos justificados pela fé. Ou seja, se nós depositarmos confiança em Jesus, para Ele perdoar nossos pecados. Então, minha relação com Deus vai ser endireitada. Mas agora, se você já foi justificado pela fé, se você é cristão, essa justiça que agora é uma dádiva, Deus te deu a dádiva da justiça, ela começa a crescer na sua vida. E ela só vai crescer na medida que você tem fome. Se você não tem fome por santidade, a santidade não aumenta. E sabe de uma coisa? Quanto mais a santidade aumenta, mais faminto você fica por ela. Para se manter santo, precisa se manter faminto, porque a fome e a santidade andam juntas. Ou seja, não existe esse tipo de pessoa no reino que vai dizer, já cheguei, já tenho tudo. Sempre vai ter uma insatisfação no interior dizendo, eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso ir além. E conforme essa justiça começa a operar no seu coração, dentro de você, mudar você, ainda que o Éden não tenha sido restaurado na terra, ele começa a ser restaurado dentro de você. Você gradualmente começa a mudar na maneira que você relaciona com outras pessoas. A maneira que você trata o outro, a maneira que você conversa com o outro. A maneira que você trata as pessoas. Prova do quanto essa justiça já operou dentro de você ou não.
Porque a gente pensa, oh, minha relação com Deus está uma bênção, mas com o meu vizinho eu sou o demônio. Está com problema. Está com problema. Então, quando a justiça de Deus começa a operar dentro de você, marido e mulher começam a se tratar diferente. Pais e filhos começam a se tratar diferente. Amigos, parentes, começam a se tratar diferente. E de repente você começa a ver que a coisa vai além da sua família. E você começa a olhar para a sua cidade como a cidade de Montemor. E você percebe que uma vez que você é cidadão de Montemor, você tem uma relação social com todos os habitantes de Montemor. E a justiça de Deus precisa operar no seu coração em relação a todos os habitantes de Montemor. Ou seja, você precisa desejar o que é reto para todas as pessoas dessa cidade. Você não deve deixar que ninguém seja injustiçado nessa cidade. Só que a coisa vai crescendo. E você começa a olhar para a nação. E você vê as injustiças que acontecem na nação. E você vê as injustiças que acontecem no mundo. E o seu coração começa a pesar com as coisas do coração de Deus. Não porque você é um marxista que quer que o comunismo ou qualquer coisa assim aconteça no mundo, porque isso nunca vai resolver os problemas do mundo. É porque você está pulsando por um anelo pela Nova Jerusalém, um anelo por um mundo onde a justiça habita. E você não quer esperar que esse mundo chegue. Você tem tanta vontade que esse mundo chegue, que você já começa a sinalizar a realidade desse mundo na sua alma, nos seus relacionamentos, na sociedade. Isso só acontece se eu tiver fome. Fome é uma dádiva de Deus. Fome é um dom de Deus. Fome é um presente de Deus. A fome por Deus, a fome pela justiça de Deus, é um resultado da operação do Espírito Santo dentro de você.